Bom, boa noite, Ainda tá pessoal. cortando. Bom, galera, o tema Ixi, de então hoje ainda. é bem focado para desenvolvedor. Como a gente A falou pedidos. ontem, né, atendendo a pedidos, eu fiz uma enquete no final de semana e entre administrador, desenvolvedor e carreira e assuntos em gerais, ficou nessa ordem que eu falei. Então, ontem a gente falou de um assunto de dev, desculpa, um assunto de admin, Admin. e hoje a gente vai fazer um assunto voltado para dev. E o tema é o que um dev deve conhecer, o que um dev Boa. Salesforce deve ter de conhecimento, né? Queria ouvir a primeira opinião de vocês aí. Tem algum dev aí? O que vocês acham que um dev deve conhecer? Tinha Vamos bastante ver. gente pedindo lá, hein? Temas de Vamos ver dev. aqui. Os devs Agora de é a hora plantão aí. de. Vamos ver o que vocês acham que um dev deve conhecer. Vamos ver se casa com a Agora é nossa uma hora ideia. de soltar a voz. Não, a nossa ideia sobre esse assunto é principalmente falar, né, sobre as linguagens, né, que um deve dominar ou conhecer. Então, se você precisa ter um conhecimento hard de alguma linguagem, se você consegue aproveitar boas práticas de outras linguagens. Acho que tem principalmente já vi que as pessoas falaram ali Java, acho que essa dúvida é interessante, né? A diferença de Java e Apex. Então, a ideia é essa, né? Falar de limite também, limite do ambiente, acho que é importantíssimo. Então, vamos lá. Pensando em quem está começando com o Salesforce, que de alguma forma veio de outro mundo, né? Porque, na verdade, acho que essa é uma tendência, né? A pessoa vem de uma outra linguagem e acaba caindo no Salesforce de paraquedas, muitas vezes gosta e não quer sair mais, né? Esse foi o meu Sim, caso. Eu, meu particularmente, também. vim de .NET C Sharp, então a transição para mim foi bem suave. Já estava mexendo com Java também, então eu já peguei as duas linguagens que meio que faz um funil pro Apex, né? Então, em termos de codificação, não tive dificuldade nenhuma. Já tinha conhecimento de SQL, então para migrar para o SOQL também foi muito tranquilo, bem tranquilo mesmo. Acho que é a mais próxima, né? De Bem, todas bem as. pronto. O SQL para o SOQL é bem próximo. Que mais? Já mexia com JavaScript, já mexia com CSS, então a parte front-end foi bem tranquilo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma Visual Force, uma menina que trabalhava no meu time, eu estava no time de dev, e tinha uma menina construindo uma tela e ela não estava conseguindo desenroscar, não conseguia fazer a coisa sair. E eu parei e falei, tá, me fala qual que é o problema. Ela falou, preciso fazer essa tela, quando eu clicar aqui apareceu alguma coisa. Eu olhei o código e falei, nossa, parece muito com HTML e tal. Eu falei, tenta fazer isso, isso, isso. Funcionou. Ela falou, caramba, mas você já trabalha Caramba. com Visual Force? Eu falei, não, nunca vi na vida. Então, é, essa familiaridade ajuda um pouco, né? Sim. É. E Falando da minha, eu tinha trabalhado já com front-end, então conhecia HTML, CSS, JavaScript. E aí, Java tinha visto na faculdade, nunca tinha trabalhado ainda especificamente com a linguagem Java, só que a minha experiência com Visual Force foi diferente, porque eu vim conhecendo assim bastante do HTML. Então, quando eu me deparei com Visual Force, por exemplo, de render ou rendered, que são coisas que, tipo, em HTML não se vê, né? não Eu já existe. bati cabeça. Não existe, Então, eu já bati cabeça bastante, assim, para entender que toda a lógica, o ciclo de uma Visual Force, né? Então foi complicado. Mas com um Apex, como eu tava começando já na parte de lógica e tudo mais, o Apex foi mais tranquilo, assim. Mas para Visual Force, cara, eu achei um pouco diferente de Pensando HTML. então, vamos seguir a raciocínio aqui, né? Para quem está Uhum. começando e veio de uma linguagem. Se você veio de .NET C Sharp, de Java, provavelmente a migração, a curva de aprendizagem do Apex vai ser bem tranquila mesmo. Na verdade, quem vem de .NET, eu acho que até sofre mais, porque a gente tem
algumas coisas muito interessantes dentro do C Sharp que não tem dentro do Apex, né? E aí a pessoa acaba sofrendo um pouco com isso. Em questão de partners, em questão de você criar... Igual a gente coloca @feature em cima de um método, dentro do C Sharp você pode construir seus próprios As tags, né? annotations, né? As annotations. Você pode criar suas próprias annotations. Isso não existe dentro do C Sharp. Desculpa, dentro do Apex, né? Então, se você já tem esse background, ajuda um pouco. E se você for programar pensando que o Salesforce é uma linguagem para web. Então, inevitavelmente, HTML, CSS e JavaScript. Isso você não vai ter como fugir. Sim. Quem pretende começar com desenvolvimento do mundo Salesforce, HTML, CSS, JavaScript. É o mínimo que você tem que ter. Eu acho que o Apex você até consegue se virar, entender de forma fácil, só que é mais uma linguagem, né? Bem ou mal, HTML, CSS, JavaScript são praticamente falando de 3 linguagens aí. Se a gente for considerar o SQL também, como se fosse um SQL 4 Sim. e o Apex 5, né? Então, a gente está falando de pelo menos 5 idiomas novos que você vai ter que aprender para fazer uma criação. Dentro desses idiomas, e é até um ponto que eu estava falando com o Fernando, que eu acho bem interessante. É muito diferente de um cara que vem, por exemplo, de Java, vamos supor que um cara bem parrudo de Java, um cara bem parrudo de JavaScript entre o mundo Salesforce. Ele vai conseguir resolver os problemas, só que usando as melhores práticas da linguagem Java e linguagem JavaScript como desenvolvedor. Só que quando você entra no mundo Salesforce, existe toda uma boas práticas dentro da ferramenta, que é, por exemplo, conhecer os limites da ferramenta, conhecer da ferramenta em si, para saber o que você pode codificar ou não. Então, hoje o que a gente encontra muito é um cara que vem só de desenvolvimento, e aí cai no mundo Salesforce, ele aprende, só que, por exemplo, ele acaba resolvendo tudo em Trigger, quando ele poderia resolver em um Process Builder. Então, a gente já teve várias discussões sobre isso aqui mesmo, sim. nas lives, né? E isso é um outro ponto, né? Ter um conhecimento da plataforma também é algo que eu considero primordial, porque a gente vê muitas consultorias fazendo isso, pega a gente de outro mercado, traz para dentro do Salesforce, faz um onboard muitas vezes raso e joga a pessoa para desenvolver uma demanda. Se do outro lado, se da outra ponta, você tiver um funcional que também tem um conhecimento raso, o que vai acontecer é que tudo vai virar código. Né? Vai ser muito pior que Inevitavelmente, contratar um júnior. E aí vai virar a salada mista que a gente tem por aí. Você falou de profissionais que vêm de JavaScript. Né? Eu conheci dois profissionais que vieram de JavaScript, que basicamente programavam front-end, e quando chegaram no Salesforce, eu vi que eles tentaram tudo que eles queriam fazer para resolver era no front-end. Então, a gente tinha pouca coisa de Apex e muita coisa sendo consumida direto no front-end. Isso acaba gerando um código difícil de dar manutenção, né? Se você estivesse falando de Lightning Component ou de Lightning Web Component, que você tem, sim, ali, focado no desenvolvimento em componentes, em web, com a lógica dentro do JavaScript, ok. Mas não. Ele pegou, por exemplo, uma Visual Force e jogou todo o conhecimento de JavaScript dele dentro da Visual Force. Então, você tinha uma Visual Force praticamente limpa e gerando todo o código, toda a tela via JavaScript. Né? Existem libraries que fazem isso hoje, Angular, React, que você consegue, de certa forma, integrar com o Visual Force. Tá? Eu já fiz um projeto utilizando Angular com o Visual Force, mas acho que são casos bem específicos. Tá? Quando você começa a tratar isso como sendo uma premissa, como toda solução vai sendo isso, você muitas vezes acaba criando uma coxa de retalhos ali que é difícil de dar manutenção no futuro. Né? Então, é o tipo de coisa que quando alguém sai da empresa, você fica com aquele abacaxi. Outra coisa que eu já vi muito bizarra, isso custou para eu arrumar no projeto, foi um desenvolvedor que veio de Node, veio de NoSQL, eu acho que você vai lembrar dessa história, e ele criou um campo
de texto longo, e dentro desse campo texto longo, ele armazenava um JSON. Então, imagine o seguinte, hoje dentro do Salesforce, o que a gente tem? A gente tem o objeto master e o detail. Né? A gente tem os filhotes dele lá. Né? Então, você tem o registro pai e o filho. Ao invés de ele criar um relacionamento entre pai e filho, no pai, ele criou um campo, texto longo, e pegava todos os filhos que era gerado numa tela com JavaScript dinâmica e jogava esse JSON nesse campo. Ele criava os filhos dentro de um campo. Você não consegue tirar relatório com isso, você não consegue usar o CRUD do próprio Salesforce. Então, o que era para ser um negócio simples virou um monstro. Exatamente. É algo que um admin consegue fazer com poucos cliques e permitir você extrair relatório, permitir você gerar rastreio, ele transformou num monstro. Algo que era difícil da manutenção. E a coisa ficou num negócio de um nível tão grande que não tinha condição de desmontar e fazer de novo. Teve que aturar o Eu tive que JSON. aturar desse jeito. Não tinha condição de mexer, entendeu? Porque, Sim. imagina, quando você pega um projeto que está no começo e você detecta isso, muito bem, você consegue arrumar. Agora, quando o avião já decolou, já está voando, e você fala, olha, eu preciso de 2 semanas para corrigir isso. Meu, ninguém autoriza um negócio desse. Já era. Né? Ninguém A autoriza. pessoa não mexe e tal. E aí você acaba tendo que, muitas vezes, ficar marretando uma solução porca, que você sabe que é porca, mas que lá atrás foi mal pensado, entendeu? Então, é isso que eu acho que é nesse ponto que eu acho que você tem que ter um conhecimento da plataforma, mesmo que seja o mínimo, né? Mesmo que seja conhecer os objetos, conhecer os campos, porque muitas vezes o desenvolvedor acaba criando uma solução macabra, Pra coisa pode simples. vai funcionar, entendeu? Mas os efeitos colaterais disso são inimagináveis, né? Acho que agora falando, eu vi que o Clayton comentou sobre Aura e Lightning Component. Para esses dois, para o Aura e para o Lightning Component, eu acho que, como o Fernando falou, o cara tem que dominar HTML, JavaScript e CSS. Só que o mais importante do Component, e uma tática que eu usei para aprender, então quando eu entrei, eu fui direto para Visual Force e Apex. Depois eu migrei a org para o Lightning e aí sim comecei a aprender o Aura, enfim. E aí fui codar os componentes, né? Eu acho que o mais importante para os componentes, cara, é você entender o fluxo de como funciona, como ele funciona, entender a controller, a helper e o componente, o style, todas as funções de um Como eles se componente. conversam, né? É Porque porque o você código em pega uma si, linha como eles se conversam, né? exatamente, o código em si, ele é basicamente a controller JavaScript e o componente, o HTML, tirando a nomenclatura, a sintaxe, claro, e CSS. Então, e aí o Apex, né, que você ainda usa. Um plus Mas ainda. o mais importante, e eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, acho que é onde alguns devs passam um pouco. Eu acho que não porque é difícil, mas mais por um receio de falar, caramba, mas como é que eu vou conversar tudo isso e O que eu entender evento e senti, tudo mais? o que eu senti quando houve essa migração, pelo menos nos times que eu estava envolvido, essa migração em massa de Visual Force para Lightning, foi mais uma barreira pessoal do que uma barreira técnica, Sim, né? Eu ainda vejo muito isso, pessoas com preconceito de migrar para o Lightning. Ah, o Lightning é lento. Ah, o Lightning tem demora muito para cache, fazer as coisas. Inventa cada história que você fala, não, como? Eu uso o Lightning o dia inteiro, não tem esse problema que você está falando que tem, entendeu? Então sim. as pessoas começam a inventar desculpas para não migrar, para não criar um componente, entendeu? Para não parar ali 2 horas e aprender a coisa. Eu acho que é Então exatamente teve, por isso, teve gente do nosso time que quando foi aprender, a gente gastou é, 2 horas ficando. duas E saiu horas, dali como um componente, entendeu? sim. Mas tinha aquela restrição. Então, primeiro passo é quebrar essa barreira de restrição. Não achar que, pô, Lightning é um bicho de 7 cabeças, eu nunca vou aprender. Não, cara, Lightning é programação normal. Entendeu? Eu diria Sim. que até Eu acho é que mais fácil do que uma Visual Force. Depois que você pega o esse, jeito, esse mesmo preconceito, entre aspas, esse mesmo medo, é o que faz com que
nosso mercado de Salesforce esteja tão quente, porque eu conheço algumas pessoas que desenvolvem outras linguagens meu, eu tenho certeza que o cara, se ele mergulhasse no mundo do Salesforce, ele ia nadar de braçada, ia comer com farinha. Mas pelo aquele negócio aquele preconceito de quebrar essa barreira, o cara não vem. Então, acho que isso é uma coisa que tem bastante ainda, acho que no mercado como um todo, né? Uhum. E eu acho que vai ser a mesma coisa não, mas pro Lightning Web Component também é outra mudança que vai gerar novamente essas coisas de quem já fez, já Eu acho que desenvolveu já está soluções. vencendo isso, né? É, Na verdade, esse é um tópico que eu quero trazer aqui algum dia, Aura versus Lightning Web Components, boa. mas trazendo, como a gente está falando de desenvolvimento, trazendo essa abordagem para cá já, eu acho que vai acontecer exatamente isso, tá? As pessoas vão começar a inventar inúmeros empecilhos, inúmeros problemas que talvez nem existam, para não migrar para o Web Component. Isso Com certeza. inevitavelmente vai acontecer, entendeu? Não é compatível com não sei o que lá. Vão começar a inventar. Pode escrever o que eu estou dizendo. As Não, pessoas com vão, certeza. muda a cor da grama, todo mundo se sente incomodado, né? Inevitavelmente. Mas acho Ó, que o João também, perguntou se inevitavelmente, as migrar coisas para vão o mudar. Lightning deve ter sido um inferno. Cara, esse projeto, na verdade, ele nem foi migrado para Lightning, ele foi abandonado. Pelo que eu fiquei sabendo, depois já tinha saído da empresa, o projeto foi abandonado. O Elton, parece que back-end é mais tranquilo, agora você pega a aula lá. É, se você já tem um background de Java ou de C Sharp, o back-end vai ser bem tranquilo mesmo. Eu diria que o mais complexo ali é o entendimento de uma trigger, de um map, mas fora isso, é tranquilo. O problema do Aura e do Web Component é que você, inevitavelmente, vai ter que aprender aquele monte de linguagem. Você tem que aprender HTML, você tem que aprender CSS, tem que aprender JavaScript, né? E JavaScript não é o mesmo JavaScript que você está acostumado a usar, porque você tem uma série de limitações. Como dentro dos componentes, tanto do Aura como do Web Components, eles têm um cara chamado Locker, Locker Service, que ele não permite você acessar algumas coisas que o JavaScript acessa por padrão. Vou dar um exemplo básico aqui. É o window. Então, window.load, você passa um URL e ele abre uma página para você. Dentro de um componente Lightning, você não tem isso. Né? Você fica limitado aí. Né? Você tem que fazer isso de outras formas. Mas por que Uhum. existe isso? Por segurança do componente. Então, os componentes são completamente isolados e um não sabe, teoricamente, que o outro existe. Tá? Então, cada um Sim. está no seu mundinho. Ó, uma O John falou também pergunta conhecer do... um pouco de negócio. Sim, cara. Isso eu vejo um problema sério de, às vezes, desenvolvedor que não quer entender a regra de negócio do cliente para poder criar uma solução. Né? Ele quer receber a demanda e o que falaram para ele, ele codifica. Ele não para entender o negócio e muitas vezes até pontuar uma solução melhor com Sim. base no negócio do cliente. Eu acho que isso é o que faz do dev também um grande diferencial. Né? Hoje, eu tento, quando eu pego uma demanda, eu tento mergulhar no mundo do cliente, entender a demanda dele como um todo e para aí sim vamos começar a construção. Boa. Uma pergunta do William. Qual o melhor para aprender agora? Aura ou Lightning Web Component? Cara, Cara, eu se acho que... você não migrou, Light É, Web Component. sim. Inevitavelmente, Acho que cara. já... eu acho que o Aura também não é uma perca de tempo você aprender, principalmente porque hoje no Brasil a gente ainda encontra bastante projeto em Classic. Então, acho que não vai ser sei lá, não vai ser perca de tempo, acho que vale a pena. E não é complexo, cara, principalmente se você já desenvolve, é aquilo que o Fernando falou. Você precisa entender só a lógica de como eles se conversam e como eles funcionam, e aí você já vai sair dali entendendo e conseguindo fazer um componente com certeza. O Alpha falou aqui, ó, jQuery não rola. Cara, isso é uma coisa que a gente vê muito de desenvolvedor que está acostumado com front-end HTML puro e tenta colocar jQuery dentro do Visual Force, dentro do Lightning e sofre. Né? Eu diria que jQuery não trabalha bem com o Visual Force, com o Salesforce. Dá para fazer funcionar? Dá. Né? Tem uma série de formas de você conseguir fazer funcionar. Mas realmente tira isso da jogada porque o mundo aqui é um pouco mais Não vale a complicado. pena. É.
Um dev em Salesforce seria um full stack da plataforma? Um dev em Salesforce seria um full stack? Cara, depende muito. Hoje no time eu tenho devs que manja muito de back-end e não foca muito no front-end, embora consiga fazer, entendeu? Acho que no Salesforce, para um cara ser full stack, ele tem que sim saber criar componentes, tem que saber Visual Force, tem que saber back-end, tem que saber CSS, JavaScript, HTML, criação de componentes, criação de objetos, criação de campos, regra de validação, workflow, process builder. Ele tem que conhecer a plataforma como um todo. Não adianta ele focar só num lado só, porque dado um momento ele vai ficar limitado, né? Aí ele não vai ser full, né? É. Então, e o William falou sobre qual começar. Há um tempo atrás, quando saiu a nova versão do Salesforce, teve um webinário da Salesforce falando das novidades. E eu lembro que eles falaram do Web Components. E eu cutuquei perguntando: existe alguma razão para você começar um projeto hoje e não usar Web Components? Então a resposta da própria Salesforce para mim foi: não, cara, não existe. Não existe nenhum empecilho de você começar um projeto em Web Components. E comparada com documentação, né, como o Web Component você consegue usar boa parte da documentação do próprio Mozilla Foundations, você já está muito mais rico, teoricamente, do que o Aura, né? Teoricamente, porque o Aura já está um bom tempo no mercado, então você já acha muita coisa pronta, né? Uhum. E um outro fator que eu acho também que vai ser crucial é o fato agora do Light Web Component ser open source. Então, isso vai fazer com que o uso dele se expanda ainda mais, né? Então, eu diria que você começar com Aura, se você tem essa escolha, se você tem isso na mão, começar com Aura, eu diria que seria um erro, cara. Porque se você pode escolher, por mais que talvez seja a curva de aprendizagem do Web Component seja um pouco mais complicada, nem sei se tá? Vai depender muito de cada um, mas eu só estou dando um exemplo. Eu acho que vale a pena esse. Por quê? Porque eu acho, a minha visão é que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, uma hora vai morrer. Sim. Isso. O design system é uma forma de. Eu acho que você também tem que conhecer, tá? Eu acho que em tese também via trair como. Ele não é uma linguagem, né? Mas você conhecer o design system permite você criar componentes mais similares ao padrão Salesforce, ao padrão Lightning. Sim. Não adianta nada você fazer um componente em Lightning que é totalmente diferente da plataforma. Né? Aí é criar um componente só para falar que fez um componente. Porque a beleza do Lightning, uma dos grandes ganhos do Lightning é a beleza do Lightning. Né? Se você não segue o guideline dele, você já começa errado ainda. Sim. A pergunta aqui, quais as principais diferenças do Aura e Web Components? Cara, isso vai uma live só disso, cara. Tem muitas diferenças, cara. Mas uma delas o Fernando citou, né? O open source, a diferença dele já ter uma biblioteca toda, já tá bem na frente já. Mas pra gente falar de diferença, cara, é um tema bom aí pra levar talvez até pra um webinário. Digamos assim. Bom, pessoal, de novo aqui a gente meio que extrapolou o nosso time aqui, mas esse é um assunto gostoso, a gente gosta bastante de falar de assunto de dev. Acho que faltou bastante coisa ainda. Dá pra gente ter falado de DE, Sim. de Developer Console. A gente vai... Tem bastante... Tem muitos dias aí, né? Segunda a sexta até... Lembrando que amanhã a gente não tem live, porque a gente tem a nossa segundo webinar. A gente vai falar amanhã de Security and Access. Então, para quem estava na lista de e-mail, eu já disparei hoje, agora à noite, o convite para o webinário. Vai ser direto pelo YouTube, então
Confirme aí se vocês receberam o link. Se alguém não recebeu, me chama aqui no direct. E a gente se vê amanhã no webinário. Isso aí. Espero todos vocês lá. Dessa vez a gente vai postar os links vai ser um link aberto, a gente vai postar no LinkedIn amanhã, vai postar nas redes sociais. Fiquem ligados aí, compartilhem com aquele amigo que quer conhecer, com aquele amigo que já conhece. E visitem o blog. E é isso aí. Grande abraço. Até Abraço, amanhã, hein? pessoal. No webinário, 8 horas.